Olá, professores, olá, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Eu sou a Inês Marcomini, sou PEB1, estou PCNP dos anos iniciais na Diretoria de Ensino de Ribeirão Preto, sou formadora já há um bom tempo pela Secretaria da Educação e estou com vocês nas transmissões desde 2021. Eu sou morena, os olhos castanhos, tenho o cabelo grisalho que está preso hoje e estou de camiseta azul e branca. Vou compartilhar o material com vocês, então tenham um pouquinho de paciência, porque eu sou devagarzinho nesse aspecto, para que a gente possa começar. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês acessassem o material, especialmente o material do professor, para que a gente, dessa forma, possa dinamizar as reflexões. Está em formato digital, então quem puder, já clica no link, né, abaixa aí, anos iniciais, e vocês já vão direto para o currículo em ação, para a gente ficar com o material em mãos. Os objetivos de hoje para o nosso encontro: retomar, como a gente sempre faz, a proposta do roteiro formativo que nos guiará durante todo o primeiro bimestre, conhecer o pensamento aritmético. Nós começamos a conversar sobre ele na sequência didática 1, e agora, por meio da sequência didática 2, a gente vai ampliar esses conhecimentos, olhando para as operações sob a ótica do campo aditivo. Analisar uma atividade da sequência didática 2, com foco nas operações e trazendo os diferentes significados do campo aditivo. E, ao final, sugerir algumas atividades para serem desenvolvidas na escola que permitam ajudar no planejamento e no acompanhamento das aprendizagens dos estudantes. Aqui, para que a gente acompanhe todos os nossos momentos, como eu disse, ao socializar os objetivos, o primeiro momento é retomar o roteiro formativo para aqueles que não puderam acompanhar, ou para todos nós recordarmos. Conhecer o pensamento aritmético sob a ótica do campo aditivo, analisar uma aula da sequência didática 2 que trata do campo aditivo, e as sugestões para a TPC no momento de desdobramento entre os pares. Vamos ao nosso primeiro momento, que é a retomada do nosso percurso. Para uma melhor compreensão, apresentamos um esquema, assim como na sequência didática 1, no encontro anterior. Esse esquema ele volta, porque ele direciona o nosso pensamento quando a gente reflete sobre o pensamento aritmético. E a partir daí é o que a gente pretende discutir no primeiro bimestre. Analisando esse esquema, observamos que a quantificação permite a matematização da numeração que as crianças utilizam, ou seja, a do sistema de numeração decimal, mas que também pode ser aplicada em situações que permitem a quantificação, ou seja, uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que ela pode matematizar os números, à medida que contam, também a partir dos números apresentados, elas podem quantificar, ou seja, apresentar a sua totalidade, ou mesmo a sua distribuição. Mas também permitem analisar as suas propriedades, observando a sua estrutura de funcionamento para esse tipo de pensamento matemático. O pensamento aritmético está muito presente no cotidiano das pessoas e é a base mais elementar da matemática, utilizado por todos os outros eixos e objetos de conhecimento dessa disciplina. Compreende os campos aditivo e multiplicativo, é marcado pelo cálculo, que pode ser por meio
de estratégia pessoal e generalizações naturais, no caso do ciclo de alfabetização. E conforme for sendo consolidado, acontece por meio das operações convencionais. Tem relação estreita com a compreensão de número, ou seja, quanto mais a criança sabe sobre a construção do número, como que o sistema de numeração funciona, melhor ela desenvolve o seu pensamento aritmético. E também não podemos perder de vista que as atividades devem ser planejadas com significado e sentido para os estudantes, estabelecendo coerência entre a matemática do contexto diário e a matemática escolarizada. O que mais vale ressaltar? A importância de formar o raciocínio lógico-matemático por meio da construção do conhecimento pelas crianças. E isso se dá não de forma mecânica e repetitiva, mas com situações que partem da vivência dessas crianças. Ou seja, olhando para esse esquema, é a matemática do mundo real em consonância com a matemática escolarizada e vice-versa, dando sentido ao aprendizado da matemática. Dessa forma, a gente retoma um pouquinho o que discutimos no encontro passado para o nosso segundo momento, que é conhecer o pensamento aritmético sob a ótica do campo aditivo. O trabalho com pensamento aritmético, com foco na quantificação, foi o que vimos no encontro anterior, refletindo que a noção de totalidade pode ser composta por diversas unidades e permanece constante através de situações de decomposição ou de distribuição, ou que permite uma aproximação com o conceito de número, trazendo junto as características do sistema que o rege, no caso, o sistema de numeração decimal, segundo Lins e Jimenez, que muito reflete a respeito disso. Vamos a seguir discutir cada uma das categorias com o objetivo de ampliarmos a compreensão desses significados por meio dos campos conceituais. Então, no primeiro quadradinho tem os campos conceituais de Vernou. Quem é Vernou? Ele é um pesquisador francês, pai da teoria dos campos conceituais e referência na matemática. Ele aprofundou os seus estudos buscando responder como as crianças aprendem, dedicando a pesquisa da didática da disciplina. Foi quando ele descobriu a teoria dos campos conceituais, que muito contribui para que nós, profissionais da educação, em especial, compreendamos como as crianças constroem o conhecimento matemático. Rezende e Custódio, é bom trazer o nome dos teóricos que estudam sobre, eles afirmam que a teoria dos campos conceituais pressupõe que a aquisição do conhecimento é moldada por situações-problema e pelas ações dos sujeitos nessas situações. É por meio delas, né, no intuito de resolvê-las, que um conceito adquire sentido. Então, quando a gente pensa em matemática, é importante pensar na metodologia da resolução de problemas e de que forma que essas situações, problemas, contribuem para a aquisição do pensamento matemático. Estes campos conceituais, eles podem ser aditivos ou multiplicativos. E nós, pensando, né, no ciclo de alfabetização, no primeiro ano, aprofundaremos em relação ao campo aditivo, que compreende a adição e a subtração, envolvendo significados de comparação, de transformação, de comparação e de comparação de transformação. Parece um bicho-papão quando a gente ouve falar de primeiro, né? Quando é a nossa primeira aproximação. Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho e vocês com seus pares vão ampliar essa discussão. Nos atentemos, então, a uma breve definição de cada uma dessas ideias do campo aditivo. Vamos à primeira, composição. Indica que há quantidades separadas, mas que ao juntar ou compor, irão representar o todo. É a relação das partes com o todo.
Transformação. A ideia de transformação envolve situações que indicam uma mudança temporal em relação às quantidades apresentadas, situações em que há ganhos ou perdas em um determinado espaço de tempo. Em seguida, a ideia de comparação, que indica situações em que será necessário comparar quantidades, comprimentos, massas, exigindo-se apresentar um parâmetro para essa comparação, ou seja, o quanto a mais em relação a algo, ou o quanto a menos, o quanto mais alto, o quanto mais baixo, o quanto é mais grosso ou mais fino, entre outras formas de comparação. E a ideia de composição de transformação envolve transformações sucessivas. Por exemplo, situações em que ganha, depois perde, ou duas situações em que só se ganha, ou só se perde, ou ainda situações em que perde e depois há um ganho. Para ilustrar isso, apresentaremos algumas situações, problemas, que refletem as ideias subjacentes a cada uma das categorias apresentadas por Verneau. Vamos às situações, problemas, e a gente vai discutindo aos poucos cada uma delas. Quando a gente olha para o problema 1, envolve a composição, pois cada criança tem uma quantidade de figurinhas que, ao juntar, representam um todo. Vamos ler. Mário tem 10 figurinhas e Pedro tem 15. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Ou seja, nós temos as duas partes e precisamos saber qual é o todo dessa situação problema. O problema 2 também envolve a composição de quantidades. Só que neste caso é apresentado o todo e uma das partes, para depois se descobrir a quantidade da outra parte, sem que haja alteração do todo. Vamos à situação. Ana e Júlia têm juntas 30 balas, ou seja, o todo é a totalidade. Se Ana tem 20, quantas balas tem Júlia? Então, a gente tem uma parte e o todo, precisamos descobrir qual é a segunda parte. E no que se refere à categoria de transformação? No problema 3, percebe-se que houve uma alteração da quantidade inicial de figurinhas do Paulo. Ele tinha uma quantidade, deu uma parte delas e ficou com uma quantidade menor ao final, ou seja, houve uma mudança do estado inicial para o estado final. Paulo tinha 25 figurinhas, ele deu 10 para Flávio. Com quantas figurinhas ficou? Tinha um total de 25, sabemos de uma parte, precisamos saber a parte de figurinhas que Paulo deu para Flávio. Isso é uma situação problema da ideia de transformação. No problema 4, percebe-se que há uma mudança do estado inicial para o estado final, que será necessário descobrir. Gabriel, no final, tinha 20, mas perdeu 12, alterando o estado inicial, que apesar de indicar uma perda, para se descobrir o estado inicial, será preciso adicionar estas 12 tampinhas. Então, vamos à situação. Gabriel coleciona tampinhas, na volta para casa perdeu 12 e ainda ficou com 20. Quantas tampinhas ele tinha antes de perder algumas na volta para casa? Ou seja, temos a perda dele, ou seja, e o quanto ele ficou, que é a totalidade. Porém, não sabemos uma parte dessa questão. E é isso que precisa descobrir. Então, há sempre uma transformação do estado inicial para o estado final. E eu gostaria de ressaltar o perigo que a gente observa em alguns comandos, em algumas intervenções, e que precisa cuidar. Qual é esse perigo? Destacar algum termo na situação problema para a busca do resultado, para facilitar, para como se fosse dar uma pista para a criança.
Mas isso não é uma boa situação. Por quê? Porque induz ao erro, induz a criança a pensar errado. Olhemos para a situação 4. Se a gente pensar, o termo perdeu, mas a proposta para a solução do problema é adicionar. Então, esse é um cuidado muito importante que o professor precisa ter. Às vezes, ao dar a pista, perdeu! Vai levar a criança ao erro, porque ela pode fazer, numa situação em que ela já opera, fazer uma subtração. Então, tomem cuidado em relação a isso. A situação é a ideia de comparação. Então, tem duas situações problemas. No problema 5, a ideia é comparar para se descobrir o quanto a mais ou a menos, ou ainda, ao comparar, perceber que há quantidades iguais. A situação indica uma comparação de quantidades de figurinhas entre Mário e Alex. Alex tem 10 figurinhas a mais que Mário, representando um acréscimo de 10 figurinhas na quantidade de Mário. Mário tem 12 figurinhas e Alex tem 10 a mais que Mário. Quantas figurinhas tem Alex? E no problema 6 também há uma comparação. Comparação em idade. Carlos tem 10 a mais que Joaquim. Para se descobrir a idade de Joaquim, é preciso pensar inversamente, ou seja, pensar que o Joaquim é mais jovem e por isso devemos subtrair 10 da idade de Carlos. Carlos tem 10 anos a mais que Joaquim. Se Carlos tem 20 anos, qual é a idade de Joaquim? E no problema 7, com a ideia de composição de transformação, nós temos, como indicado anteriormente, uma sucessão de transformações. Na primeira partida, há um ganho, na segunda, uma perda, indicando, então, uma alteração no estado inicial. Ana iniciou o jogo com 12, na primeira partida ela ganhou 4 e na segunda perdeu 2, ou seja, há uma mudança, ela não tem mais 12 figurinhas. E agora, a partir do que a gente conversou um pouquinho, né, do que vocês ouviram um pouquinho, nós conheceremos essas ideias a partir da sequência didática, pensando no pensamento aritmético e no campo adjetivo. Vocês já conhecem a estrutura do material, Aprender Sempre, vocês sabem que em todas as aulas há uma habilidade essencial em destaque, uma proposta, né, para que os estudantes possam refletir a respeito de determinada unidade temática e um objeto de conhecimento com foco específico em determinada habilidade, pensando no momento que estamos vivendo, nas habilidades essenciais, que também fazem parte do currículo em ação, mas é a base para continuar aprendendo, para aprofundar nos conhecimentos. Na sequência didática 1, grande parte do trabalho está direcionado para que os estudantes reflitam sobre o pensamento aritmético, quer seja envolvendo situações de quantificação, como problemas envolvendo o conceito de números e das operações. Pensando no primeiro ano, sem, contudo, levar ao uso do algoritmo. Nós estamos com crianças ainda aprendendo o que significam os números, como esse número se constrói, como o sistema de numeração funciona. Vamos analisar as habilidades de cada uma das aulas da sequência didática 2, olhando para o pensamento aritmético, de que forma ele se apresenta nessa sequência. As aulas 1 e 2, elas trazem a ideia de utilizar números como indicador de quantidade. Portanto, o trabalho tem como foco as relações numéricas envolvendo a quantificação e a representação numérica dessa quantidade. Nas aulas 3 e 4, também trazem a ideia de utilizar números como indicador de quantidade. Portanto, o trabalho tem como foco as relações numéricas envolvendo a quantificação e a representação numérica dessa quantidade. 2, de que forma que eu represento esses dois elementos, utilizando o algarismozinho 2. Essas situações apresentadas ajudam as crianças
a compreender e a valorizar o papel que o registro escrito de números tem na sociedade. Nas aulas 5 e 6, além de contar, a princípio de forma aproximada, depois de forma exata, os estudantes farão essa tarefa observando uma tabela, isto é, possibilita a associação do trabalho com o pensamento aritmético, quantificação e numeração, e com a organização de dados expressos em uma tabela. Na aula 7, os estudantes terão a oportunidade de fazer contagens de elementos em coleção, neste caso, árvores, para que possam comparar a coleção que tem mais e a coleção que tem menos. Nas aulas 8 e 9, os estudantes terão a oportunidade de observar comprimentos, verificando o que é mais alto, mais baixo. Para isso, devem estabelecer um parâmetro de comparação. A gente sempre compara algo em relação a alguma coisa. E apesar, né, de não haver a necessidade de numerizar, essa comparação é possível. E na aula 10, os estudantes também devem comparar números e, para isso, precisam refletir sobre o seu valor posicional. Quando a gente tem esse panorama, quando a gente faz esses giros pelas aulas e atividades, a gente percebe a progressão do conteúdo, do objeto de conhecimento, que ela se dá em espiral, vai sempre complexificando, partindo de um ponto, complexificando, avançando nesse ponto, até, no caso, pensar sobre o valor posicional que cada algarismo ocupa em determinado número. E para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, pensando no pensamento aritmético, no campo aditivo, nós analisaremos a aula 7 da sequência didática 2. O objeto de estudo e a habilidade desta sequência é estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, mínimo de 20 elementos, por estimativa, ou por correspondência, 1 a 1, 2 em 2, para indicar quem tem mais, quem tem menos, ou que tem a mesma quantidade. Verifiquemos, então, como acontecerá. No caso dessa atividade, as crianças, né, contarão árvores, e dessa forma, eles vão constatando que o pensamento aritmético está presente nas categorias das operações, uma vez que os referidos estudantes podem utilizar a contagem ou mesmo a adição para obtenção de resultado. Vamos lá? Esta é a atividade, aula 7, as árvores do parque. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos contar elementos de duas coleções de árvores e registrar os resultados obtidos. Mas antes de iniciar essa atividade, e isso é bom para que aconteça em todas as demais atividades, é importante que a gente retome a importância, a necessidade da troca de informações durante a realização das atividades, possibilitando que um colega aprenda com o outro, que ele tenha uma escuta atenta ao que o outro está dizendo. Se tem uma observação, uma dúvida, às vezes o coleguinha pode contribuir para esclarecimento dessa dúvida. Se, de repente, a solução dele vai acrescentar um conhecimento ao colega. E esses procedimentos exigem o quê? Respeito, uma escuta ativa, atenta, e a criança só aprende a fazer isso à medida que nós nos dispusemos a oportunizar esses momentos. E também outro aspecto em relação a isso, ele aprende a se posicionar
frente ao argumento do colega. E isso gera muito aprendizado pensando na disciplina de matemática. Eles precisam, então, acontecer em todas as situações de aprendizagem. José Roberto olhou as duas coleções de árvores e fez algumas perguntas a Clóvis. Responda você também. Vamos lá. Então, tem a coleção A e a coleção B. Qual das coleções possui mais árvores? Quantas árvores ela tem? Bom, durante a realização da atividade, um primeiro aspecto que a gente precisa considerar quando a gente pensa em primeiro ano, quando a gente pensa que estamos iniciando o primeiro bimestre. Muitas crianças ainda não conseguem abstrair, entre aspas, para a figura. Então, é importante que haja um momento anterior à atividade para que eles manipulem objetos e façam contagens. Para isso, eles podem relacionar o termo a termo, um a um objeto, dois a dois objetos, e assim sucessivamente. Outro aspecto que é importante, que a gente não pode perder de vista, é que uma criança, quando ela vê essa quantidade de árvores, pode ser que ela se perca na atividade. E nós, enquanto professores, temos que levá-los a refletir quais as formas que eu posso pensar para não me perder nas contas, para contar duas vezes uma mesma árvore, para deixar de contar alguma árvore. E isso tudo deve ser construído com os estudantes. É uma aproximação importante que o professor deve cuidar. E é recomendável, então, que o professor, à medida que a atividade vá acontecendo, quando vocês forem para o material Aprender Sempre, que vocês circulem pela classe e observem quais os tipos de dúvidas que as crianças estão enfrentando. Quais as dúvidas que mais se ressaltaram na discussão das crianças. Se elas estiverem em dupla, é mais uma condição para que a atividade aconteça com desafio ajustado, a depender dos saberes que a turminha tem. E aí vocês podem pensar, como contaram? De um em um? Fizeram algum tipo de agrupamento? Circularam 3 árvores, depois mais 3 árvores? Se perderam durante a contagem? Tiveram algum tipo de dificuldade no registro das quantidades? E olha, eles estão começando a registrar, ou seja, as referências numéricas, seja o quadro numérico que vocês estão construindo, seja o calendário, ou outras referências em relação à escrita, ao registro de números, são importantes nesse tipo de atividade. Vejam quantas coisas precisamos preparar para que a atividade seja, de fato, um momento de aprendizado. Outro aspecto, estão em dupla, uma atividade para ser realizada em dupla. A dupla encontrou o mesmo resultado? Se não, como negociaram isto? Depois, circulou, o professor já está sabendo, é importante socializar esses resultados e os procedimentos. Vocês observaram que determinada dupla achou muito interessante, você achou, né, muito interessante o que determinada dupla fez. O que vocês podem fazer? Socializar, levar as crianças para contar para os demais colegas como que eles superaram os desafios das atividades. E isso permite, né, que eles avancem quando a gente pensa que contar de um em um é uma etapa do aprendizado e contar pensando em agrupamentos também é uma etapa e é a etapa seguinte. E não adianta dizer, olha, agora vocês vão agrupar de 2 em 2, agora vocês vão agrupar de 3 em 3. Esse é um conhecimento que precisa ser construído junto com a turma. Os colegas vão ajudar, você vai fazer intervenções que serão essenciais para essa construção de conhecimento. Bom, a mesma coisa, pensando, né, que
a, a coleção A tem 22 árvores e a coleção B tem 15 árvores. A mesma coisa vocês farão em relação ao item B. Quantas árvores a maior coleção tem a mais? São 7 árvores. Então, a ideia é a comparação, olha lá o campo aditivo e uma das ideias, a ideia de comparação de quantidade da coleção de árvores, das coleções de árvores, trazendo o pensamento aritmético representado nas operações por meio do campo aditivo. A ideia presente, então, é a de comparação. Eu comparo uma coleção com outra coleção. E para a resolução dessa situação, os estudantes podem utilizar diferentes procedimentos. O cálculo mental, quando eles já estiverem mais avançados, a contagem por complemento, ou seja, eu vou partir de uma quantidade até chegar na outra, que é maior. A utilização do algoritmo, 22 menos 15 igual a 7, sempre a depender dos saberes dos estudantes, que no momento atual, podemos dizer que sejam generalizações orais, ou seja, não haverá um registro, haverá uma conversa, uma discussão, que a partir das intervenções dos professores, eles cheguem à resposta. Se as crianças já conseguirem, o professor pode começar a fazer esse registro, mas não pensando em algoritmo, pensando em estratégias pessoais que podem acontecer na sala e aí serem socializadas, ou ainda, como eu disse, e reforço, a resposta construída coletivamente, com o apoio e a intervenção do professor. Tudo a depender do que vocês tiverem sobre o conhecimento das crianças. E aí o encaminhamento vai ser para um lado ou para outro, buscando o registro da melhor forma que eles puderem ou fazendo a construção coletiva. E durante a socialização, né, vocês percorreram, viram boas estratégias e precisam socializar. Peçam que os estudantes explicitem os raciocínios que os levaram a esse resultado. Como que eles contaram? De que forma que eles compararam as duas coleções? E agora o nosso quarto momento, né? Espero que vocês estejam aprofundando os conhecimentos em relação ao pensamento aritmético, que a gente vai continuar discutindo, em relação ao campo aditivo, as ideias que contemplam esse campo aditivo, que também vamos aprofundando ao longo do primeiro bimestre. E no quarto momento, são as sugestões de atividades para o desdobramento na TPC da escola. Vamos lá. Nesse primeiro momento, é o estudo e aprofundamento, né, uma sugestão, estudo e aprofundamento da sequência didática 2. Vocês podem fazer um mapeamento, assim como eu explicitei logo no começo, né, do nosso encontro, olhar para cada aula, ver quais os objetos de conhecimento que estão em jogo, quais as habilidades essenciais serão desenvolvidas por parte das crianças, os encaminhamentos necessários, o que eu preciso pensar antes de realizar a atividade, durante a atividade e após a atividade. Para isso, é importante que vocês mapeiem essa sequência didática e conheçam ela. Lembrando, gente, que tudo o que foi trazido aqui em relação aos conceitos, pensamento aritmético, campos conceituais, campo aditivo, as ideias de comparação de transformação, de composição, todos esses conhecimentos são saberes que o professor precisa ter para olhar para a atividade e ver o que tem por trás de cada uma delas e, dessa forma, potencializar a aprendizagem dos estudantes. Bom, outro aspecto que vocês precisam olhar ao mapear a sequência didática, as habilidades que serão exploradas, quais os conhecimentos iniciais
que você possui da turma a respeito de determinado objeto de conhecimento ou habilidade, assinalar, né, aquelas habilidades que os estudantes têm apresentado mais dúvidas. E, por último, fazer um estudo do pensamento aritmético com foco nas operações, envolvendo as estruturas aditivas e multiplicativas e de subtração, ou seja, o campo aditivo. Pensando, a gente não opera somente fazendo o algoritmo, a gente tem um pensamento prévio até chegar no algoritmo, e o primeiro ano é responsável pela potencialização desse pensamento, para quando chegar o momento de organizar, de operar com o algoritmo, as crianças estejam, nesse momento, conscientes do que precisam fazer. Enquanto isso, nós vamos trabalhar generalizações orais, estratégias pessoais, situações em grupo, em dupla, coletiva com o professor, ok? E será também necessário um estudo para que vocês marquem as dúvidas do grupo, né, do grupo de primeiro ano, que vocês discutam essas dúvidas e também contem com o apoio do professor coordenador. É muito importante também que vocês escolham uma habilidade que será aprofundada ao longo da sequência didática, que vocês vão retomar, que vocês vão acompanhar para ver a evolução das aprendizagens dos estudantes. E para isso, você dispõe de vários recursos, a exemplo do material Aprender Sempre, do EMAI e outros que vocês também poderão elaborar, né, fazer um plano de aula, considerando todos os tópicos necessários para um bom plano de aula. E sim, contar com o apoio do professor coordenador. E outro aspecto que vocês podem cuidar enquanto sugestão. Para que vocês possam acompanhar o trabalho que será realizado na escola, é importante organizar um roteiro para a sua reflexão. E, claro, se esse roteiro for organizado com o grupo de primeiro ano ou com o coletivo da escola, e dessa forma compartilhado entre todos, ele será mais produtivo, mais enriquecedor e trará benefícios para o processo de ensino e aprendizagem. Como sugestão, o que a gente pensa? Lógico, considerando os diferentes propósitos didáticos, o que vocês pretendem alcançar. Mas algumas questões a gente pode trazer como sugestão. Houve espaço para que os estudantes refletissem o que era para ser realizado? Ou seja, eu dei o comando, considerei um tempo para que os estudantes pensassem sobre, retomei esse comando, vi se todo mundo compreendeu. Houve espaço de socialização para os estudantes discutirem as estratégias utilizadas, de maneira que pudessem validar seus caminhos de raciocínio. Hoje falei várias vezes a respeito da importância da socialização, de como ela potencializa a construção do conhecimento por parte dos estudantes. Houve um momento para a sistematização dos conhecimentos na atividade. Eu socializo, eu organizo esses saberes depois com os estudantes. Os desafios foram ajustados, nem fáceis demais para que eles acertem de primeira, porque não é esse o propósito é construir conhecimentos, ou difíceis demais, que eles até desanimaram e começaram a fazer certa baguncinha e impossibilitaram a solução da situação problema. Os desafios, né, como a gente já estudou bastante, precisam ser difíceis, porém possíveis. E os encaminhamentos da atividade foram adequados? Ou seja, esses movimentos que a gente sugere para o desdobramento é a fim de que vocês continuem estudando junto dos pares. Lembrando que todos os conceitos trazidos hoje, eles não valem só para a sequência didática 2, ou só para 1, ou só para o primeiro bimestre. Eles valem como a construção do conhecimento por parte do professor, que potencializa
o seu trabalho didático, que aumenta o seu conhecimento docente. E, para finalizar, lembra que eu falei da sistematização para as crianças? Também precisamos lançar mão dessa sistematização para organizar o nosso pensamento. O que fizemos hoje? Apresentação do roteiro formativo, pensando na sequência didática 2, retomamos o que foi tratado na sequência didática 1 e aprofundamos um pouquinho, aprofundamos olhando para o pensamento aritmético, que está presente não só na sequência didática 2, mas hoje ela é o nosso objeto. Analisamos, né, fizemos um mapeamento, um giro pela sequência didática 2 e destacamos a aula 7, buscando cuidar de como o pensamento aritmético está inserido, assim como as operações do campo aditivo, a ideia de comparação, e ao final demos algumas sugestões para o desdobramento do trabalho na escola com seus pares após esses 45 minutos. Finalizando, né, quero dizer, né, queremos dizer, enquanto grupo, que é muito bom estar com vocês, compartilhando desse momento de estudo e aprendizado coletivo, as participações e interações entre os professores, a construção coletiva de saberes, são de suma importância e muito contribuem com a ATPC. Espero ter também contribuído um pouco com as reflexões de vocês. Peço que, por favor, façam a avaliação do encontro por meio do link que está disponível nessa tela, o QR Code. Essas são as referências utilizadas e que também vão contribuir para o aprofundamento docente. Busquem o apoio do professor para ter esse material em mãos. Bom trabalho e até a próxima. Um abraço afetuoso em cada um de vocês. Tchau, tchau.